de pão sem glúten que seja fácil de fazer? Então me acompanha nesse vídeo que eu vou te mostrar como fazer um pão brioche. Só pelo nome já parece difícil, né? Mas não é. É uma receita simples e muito saborosa, daqueles pães que derretem na boca. E é sem glúten e sem leite e ainda não precisa de batedeira para fazer. Eu sou a chefe Sandra Freitas e eu também não posso comer glúten e leite. Só que eu adoro comer pão. E por também estar cansada de comer um pão duro, esfarelento e sem sabor, é que eu fui estudar a panificação. E hoje eu desenvolvo as minhas próprias receitas. E essa é uma das minhas receitas preferidas. Tem sabor amanteigado e levemente adocicado e combina com tudo, com geleias, com patês e diferentes tipos de lanches, como o hambúrguer gourmet. Ele faz o maior sucesso nas hamburguerias. Só que aqui eu trago a versão sem glúten e sem leite, desse pãozinho que vai te surpreender. Então, vamos para essa nossa receita. Passo a passo, eu vou te mostrar todos os detalhes para te fazer esse pãozinho aí na tua casa. E vai ser o melhor pão sem glúten que tu vai comer na vida. Então vamos lá! E para fazer o pãozinho, tu vai precisar separar todos os ingredientes. Ingredientes separados, nós vamos fazer a esponjinha de fermento, onde tu vai pegar 6 gramas de fermento biológico e vamos adicionar em torno de 10 gramas de farinha de arroz. Da separada da receita, vamos tirar aqui 10 gramas para colocar. Na receita, nós também vamos utilizar 150 ml de leite vegetal. Então daqui nós vamos tirar em torno de 30 ml para poder fazer essa esponjinha. Mistura tudinho. Então, ficou cremoso desse jeito. Agora é só tampar e deixar crescer. Esponjinha pronta. E ela vai ficar dessa forma aqui. Tu vai notar bolhas. E ela vai ficar assim. Super aerada. Parece uma mousse. É dessa forma que tu vai saber que o teu fermento tá ok. Que o teu pão vai crescer lindamente. Então, esponjinha pronta, vamos pegar um bolzinho e vamos acrescentar os demais ingredientes. Aqui nós vamos utilizar 60 gramas de farinha de arroz. Lembrando que já tiramos 10 gramas daqui para botar lá na esponjinha. Então aqui nós temos 50 só. Vamos colocar também 60 gramas de farinha de grão de bico, 60 gramas de fécula de batata, 50 gramas de polvilho doce, 40 gramas de amido de milho, 8 gramas de goma xantana, 20 gramas de farinha de linhaça, 3 gramas de sal, 50 gramas de açúcar e aí dá aquela misturadinha nos ingredientes. Aqui mistura bem as farinhas e agora nós vamos começar a adicionar os ingredientes líquidos. Vamos utilizar 2 ovos, 70 gramas de manteiga de coco e aqui o segredo da receita. Utilize manteiga de coco, manteiga ghee, manteiga zero lactose ou a manteiga tradicional. É isso que vai dar o sabor e vai deixar a massa com essa característica amanteigada. E ainda temos 150 ml de leite, tiramos daqui para fazer esponja e a esponjinha de fermento que está aqui. Então agora sim, é só misturar tudo por aqui. Coloca metade do leite. E vamos adicionar a esponjinha. Olha a cremosidade que ela fica. É bem assim, é isso que tu precisa observar. Mais um detalhe, tá? Mesmo que o teu fermento esteja na validade, se não ficar assim, é porque não vai fermentar o teu pão. Então é melhor tu trocar de fermento. Mistura mais um pouquinho. Nesse ponto, tu pode pegar e trazer mais para ti. Assim, que aí tu vai conseguir firmar dentro do teu bolzinho e misturar todos os ingredientes. E aí vai adicionando aos pouquinhos o leite, até ter uma massa consistente e bem homogênea. E com toda essa praticidade, tu pode fazer qualquer tipo de pão.
como pães de forma, como pão delícia sovado, pães saborizados como de cebola, low carb. Aqui no canal tem a receita de um low carb. Pode fazer também pão francês, italiano. No treinamento Mão na Massa tu encontra essas receitas com todas as técnicas disponíveis. Aí é só acompanhar o passo a passo da receita e fazer pães incríveis. E aqui eu quero te dar uma dica que vale ouro. Tu nunca mais vai errar nas receitas. Porque o mais importante que saber a quantidade de líquido que vai na receita é saber reconhecer o ponto da massa. Reconhecendo isso, tu nunca mais vai comer um pão duro que não cresceu direito. Ou então um pão abatumado por não ter assado o suficiente. Ah, e me conta aqui abaixo nos comentários se isso já aconteceu contigo ou qual é o outro erro que tu ainda costuma cometer. Assim, eu vou poder te ajudar para te não errar mais nas receitas e comer pães deliciosos sempre que tu botar a mão na massa. E esse aqui é o ponto ideal da massa. Dá só uma olhadinha. Ela não está muito firme, mas também não está muito líquida. Assim é que a massa deve ficar. E aqui nós vamos utilizar uma forminha de 20 centímetros. Ela tem 20 centímetros por 5 de altura por 7 de largura. Essa é a forminha ideal que eu adoro para fazer os meus pães. E vou colocar também uma forminha de hambúrguer para te mostrar como tu pode fazer uma variação para fazer um lanche super gostoso. Aqui eu tenho duas forminhas de hambúrguer com 9 centímetros de diâmetro cada. Vamos usar elas e, claro, sempre untada, tá? Não esquece de untar as formas. Um jatinho assim é o suficiente. E agora nós vamos colocar na balança, vamos colocar 90 gramas em cada forminha aqui para fazer o pão de hambúrguer. No restante da massa nós vamos colocar aqui. Olha a consistência dessa massa. Essa forma comporta até 400 gramas de massa para fazer um pãozinho. Então, esse restante aqui, nós vamos fazer mais um pão de hambúrguer. Agora, pegue um copo com água e uma colher. Aí nós vamos molhar bem a colher e ajustar a massa aqui na forma. Assim. Para que a massa aqui fique bem lisinha, não fique buracos nenhum nas laterais. Assim, ó, dessa forma. Vai ficar uma massa bem lisinha, bem retinha na forma. E da mesma forma, nós vamos fazer com os de hambúrguer. Assim, dessa forma, vai ficar os pãezinhos. E agora, a gente vai ajustar aqui para levar a fermentar. E vamos colocar aqui os nossos pãezinhos. E vamos pegar um plástico. Saquinho plástico, corta ele, abre no meio e vamos colocar por cima para deixar fermentar. Então, tu pode pegar também um paninho de prato, colocar assim, que vai evitar que faça uma troca de umidade com o ambiente. Dessa forma, vamos deixar fermentar. Por quanto tempo? Já eu te conto. Pãozinho já fermentado. E esse aqui levou 1h45 para fermentar. Agora a gente tira, ó, o plástico com cuidado. E agora nós vamos pincelar com uma gema. Coloquei um pouquinho de água para diluir ela para não deformar o pão. E aí, com cuidado, a gente vai passar aqui em cima do pão. E aqui no pãozinho de hambúrguer, tu pode polvilhar algumas sementes de gergelim por cima. Todo mundo gosta, pãozinho de hambúrguer normalmente tem, então tu pode colocar também. E agora, vamos levar para o forno. E olha só, lindos, né? Bem crescidos, desse jeito que eles têm que ficar.
forno já está pré-aquecido a 180 graus. Nós vamos deixar o pãozinho assar, esse grande, por 30 minutos. O menor, em 25 minutos já vai estar pronto. Vamos pro forno. E aqui, ó, pãezinhos saindo do forno. Troquei de forma para poder segurar, para mostrar para vocês. Olha só essa delícia. Olha esse resultado. E, gente, para poder deixar o teu pão esfriar, mais um pulo do gato. Nunca deixa na forma. Coloca numa grade. Assim, porque aí o teu pão vai esfriar por completo, o ar vai circular e ele não vai ficar aquele pão pesado na parte de baixo. Essa é mais uma dica de ouro, tá? Então, colocar agora aqui, para esfriando. Olha só isso. Gente, a fofura desse pão. Mas ele tá quente ainda. Olha só. Todo ele douradinho. Viu só? E agora vamos deixar esfriar. E o pãozinho já esfriou. Agora nós vamos cortar essa delícia. Vamos ver o resultado? E olha só a fofura desse pão. Tenho certeza que é o melhor pão sem glúten que tu vai comer na vida. Dá só uma olhadinha. E ele se mantém assim por vários dias com essa textura. Vamos cortar? Aqui tu pode fazer aquele lanche delicioso. Olha a textura desse pão. Gente, todos que provaram, aprovaram e não esquecem do sabor. Então, faz esse pãozinho aqui, que eu tenho certeza que também vai gostar. E todos aí na tua casa vão pedir mais. E que resultado! Tenho certeza que os teus lanches nunca mais serão os mesmos. Aproveita, experimenta com patê, com uma geleia e também faz aquele hambúrguer, porque o sabor é incrível. E para poder receber muito mais receitas como essa, não esquece de me seguir aqui no canal. Deixa o teu like, ativa o sininho e, claro, comenta aqui abaixo o que tu gostou da receita. Também me manda aqueles erros que tu ainda comete na hora de fazer os teus pães sem glúten. Assim eu vou poder te ajudar mais. Um beijo então e até a próxima receita.